Olá pessoal, aqui é Marlon Cúnico do canal Tudo sobre Impressoras 3D. Hoje nós vamos dar sequência à nossa série de fabricação avançada e o tema de hoje é muito especial. A gente vai começar a introduzir os principais fundamentos sobre a aplicação de manufatura avançada aplicada à área médica. Por que essa dinâmica de fabricação avançada na área médica é tão importante? A gente vai ver na sequência que a impressão 3D acabou impulsionando uma nova atmosfera, da mesma forma que impulsionou a indústria 4.0, a manufatura aditiva ou impressão 3D também acabou motivando a fabricação avançada aplicada para a área médica. Marlon, o que tem como grande motivação? A gente pode ver como a principal motivação que a gente consegue geometrias muito complicadas. Qualquer prótese, qualquer geometria que vem de dentro do corpo, geralmente é muito complexa e a fabricação convencional não consegue replicar de forma adequada essas geometrias. Outro ponto que também é muito importante é a fabricação direcionada, que a gente chama de tailor-made. Ou seja, cada caso ou cada pessoa é um caso diferente. Cada prótese vai ser única e especial para cada pessoa. Então, fabricar em quantidade não ajuda muito. Então, nesse caso, a manufatura aditiva, impressão 3D, tecnologias CAD/CAM, também implicam numa motivação maior para fabricar, porque o objetivo dela não é produção em altíssima quantidade, mas sim de formas complexas. O que a gente tem também de especial é a fabricação de materiais especiais, tanto liga em titânio, cerâmico, plásticos biocompatíveis. Então a gente acaba tendo algumas características especiais que ajudam a gente a justificar a utilização de recursos de manufatura avançada para aplicação médica. E por último, a gente tem uma cereja do bolo, que é a fabricação de tecidos. Marlon, deixa eu ver se eu entendi de forma correta. Fabricação de tecidos? Sim, a fabricação de órgãos, tecidos humanos, ou seja, a impressão 3D célula por célula, que criou uma nova área de conhecimento que a gente chama de engenharia de tecidos. Tá? Que também, dentro dessa engenharia de tecidos, a gente tem a bioimpressão ou biofabricação. Tá? De uma forma geral, quais são as principais áreas dentro da medicina, né, e odontologia, na área de saúde, que a gente consegue aplicar de forma mais extensiva hoje em dia? Primeiro é a partir de biomodelos. Então, nesses biomodelos, eles são modelos médicos ou odontológicos que servem para que o médico consiga identificar, ou o dentista, consiga identificar antes de fazer o procedimento cirúrgico, o que ele tem que fazer. Então ele consegue simular antecipadamente o que ele vai fazer durante a operação. Da mesma forma, esses tipos de modelo ajudam que a gente consiga identificar de uma forma mais clara como que é um organismo. Né? Aqui a gente tem o exemplo de um coração impresso em 3D. Então, a gente consegue identificar de forma mais clara como que é, tendo dimensão de tamanho, magnitude, até mesmo coloração a gente consegue colocar em impressão 3D hoje em dia. Né? Na área odontológica a gente tem um outro ponto, que é a fabricação de modelos odontológicos. Aqui a gente tem um exemplo de modelo odontológico, onde a partir desse modelo, o dentista consegue fazer as modificações antecipadamente e a partir desse modelo a gente consegue gerar um novo modelo que vai servir para fazer a prótese. Tá? Então, além de melhorar o entendimento, ele também é um recurso que o dentista ou o médico consegue se utilizar para a fabricação
direta do que vai ser a prótese que ele vai utilizar durante o procedimento cirúrgico. Ele consegue antecipar e simular tudo o que vai acontecer antecipadamente. Outro ponto é a fabricação de guias e gabaritos. Nesse caso, a gente está apresentando aqui dois casos distintos. O primeiro é um gabarito de um procedimento cirúrgico onde tem-se o alinhamento, né, da broca dentro de um procedimento dental. Então, a impressão 3D, nesse caso, foi do gabarito só para garantir que a broca vai furar perpendicular aonde ele deveria furar, dentro do osso. E daí, com isso, o dentista consegue colocar o implante dentário e depois colocar a coroa ou a prótese. Outro ponto que ficou muito popular nos últimos anos é a fabricação de aparelhos, né, ou de antibruxismo ou aparelhos móveis dentários. Então, a partir de um escaneamento 3D, o dentista consegue modificar a posição dos dentes de forma a corrigir a posição que os teus dentes deveriam ficar, e a partir disso ele consegue imprimir em 3D ou em outro tipo de material e gerar esse aparelho temporário, que acaba ficando até bem bonitinho em comparação com os antigos. Né? Da mesma forma, eles também conseguem fabricar dispositivos de bruxismo. Bruxismo é o quê? Aquele ranger os dentes que a gente tem durante a noite, aquilo causa um monte de problema, tanto na mandíbula, dor de cabeça, outros tipos de problemas são subsequentes desse ranger os dentes que é chamado de bruxismo. Então, esses dispositivos, esses gabaritos que você consegue colocar, impedem que você fique machucando os teus dentes e forçando a tua mandíbula. Então, é um ponto bem interessante que você consegue hoje fabricar extremamente rápido. Então, a partir de um escaneamento 3D, você faz o escaneamento, vê como que está a posição do dente, e daí ele já imprime e gera o teu gabarito, o teu dispositivo de bruxismo. Né? Outra área que a gente tinha visto lá, né, no começo, é a engenharia de tecido. Então, a engenharia de tecido tem a ver com a fabricação de órgãos, né? Fabricação de tecidos biológicos. Então, nesse caso, a gente tem duas grandes abordagens. Hoje a gente pode fazer uma impressão direta, célula por célula, que a gente tem o exemplo ali do primeiro coração, que foi um coração bem pequenininho, quase do tamanho de um coração de galinha, que foi impresso células de coração, célula por célula, criando o formato do coração. Claro que esse coração não era funcional. E o outro lado, né, no lado esquerdo, você consegue identificar ali uma orelha que foi fabricada de que forma? A gente chama de scaffold, que é a fabricação na impressão 3D de uma peça, ou de biopolímero, ou outro tipo de tecido, fibra, que ela é toda porosa. E a partir dessa peça porosa, a gente injeta, né, numa solução células, água e outros tipos de moléculas ligantes, como cartilagem, por exemplo. E a partir disso, as células começam a se reproduzir, você faz o cultivo de células e no final das contas você acaba tendo uma réplica de uma orelha, nesse caso, né, após algum cultivo de células. Outra aplicação que é uma das mais importantes e mais usadas extensivamente hoje em dia é a parte de implantes e próteses. Então, quando a gente fala de implante, a gente pode ter implantes que vão dentro do corpo e implantes e próteses externas também. Então, aqui vamos dividir em 3 partes esse slide, onde na primeira parte a gente consegue ver uma prótese de uma perna. Né? Então, isso daí a gente consegue fazer algumas impressões que ajudam a melhorar a vida de pessoas que foram amputadas ou tiveram algum tipo de mutilação. Né? Na parte central do slide, a gente tem a fabricação de
coroas dentárias, não, que são implantes dentários, que podem ser, hoje em dia, a gente consegue fabricar ela 100% impresso, ou através de um processo que a gente chama de CAD/CAM, tá? Mas a gente tem essas duas vertentes. Ou a gente pode trabalhar com próteses e implantes temporários também, tá? E uma outra área que a gente tem, no lado direito desse slide, a gente consegue ver ali um tipo de trabalho de implante que foi de uma reconstrução craniofacial. Então, nesse caso, a pessoa sofreu um trauma grande e teve uma deformidade na cabeça. E a partir da tecnologia 3D, impressão 3D, manufatura avançada, foi refeito uma calota craniana que permitiu, de forma estética e de proteção, a reconstrução da deformidade da cabeça dessa pessoa. O que é muito interessante. Na parte inferior esquerda, a gente também consegue ver uma outra fabricação que foi feita em titânio. Então, a gente consegue ver nessa figura que o tipo de geometria não é sólida. Então, ele tem uma porosidade, inclusive aleatória, que tem um grande benefício, que é a osseointegração. Então, você tem como objetivo que o tecido do osso comece a crescer por dentro da prótese. Então, além de dar uma resistência equivalente ou mais próxima do que seria o osso, ainda você tem uma osseointegração, porque o tecido começa a crescer por dentro dessa própria prótese, o que é muito interessante. Tá? De forma geral, qual que é o fluxo de trabalho que a gente tem? Né? Eu vou dividir em dois tipos principais. O primeiro fluxo de trabalho, quando a gente está trabalhando na parte médica. Então, na parte médica, a gente acaba começando através de imagens que a gente chama de DICOM. Tá? Então, o DICOM, o que ele significa? São imagens digitais de comunicação médica. Tem em torno de 43 modalidades, mas as mais conhecidas, nesse caso, é ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassom e escaneamento de superfícies. São os principais que são utilizados. Então, a partir dessas imagens, a gente utiliza alguns softwares, como Mimics, Invisalign, a gente vai chegar lá. E nesse caso, a gente consegue extrair o modelo 3D. Através do modelo 3D, a gente consegue modificar o que é necessário modificar ou simplesmente replicar um modelo físico ou um biomodelo. A partir desse biomodelo, o médico consegue fazer todo o planejamento da cirurgia antecipadamente, ou até mesmo, né, em vez de ser biomodelo, você consegue fazer a fabricação da prótese definitiva. Ou também, que é uma outra abordagem, é possível também fazer o gabarito que vai auxiliar o cirurgião no momento da cirurgia. Tá? Nesse ponto do gabarito e da prótese definitiva, hoje no Brasil ainda a gente tem muitas restrições, principalmente em relação à impressão 3D na aplicação. Por quê? Os materiais, os processos não, de uma forma geral, não são aprovados pela Anvisa, porque há uma dificuldade muito grande de se comprovar a eficiência desses materiais perante a contaminação, integração, regeneração, aceitação dessa prótese dentro do organismo. Então, ainda tem que se fazer muitos estudos, né, para se conseguir comprovar que a utilização dessas próteses aqui no Brasil seja eficaz. Mas, por outro lado, nos Estados Unidos, o FDA já tem vários processos e materiais aprovados. Claro, estar aprovado lá nos Estados Unidos não quer dizer que está aprovado no Brasil. Então, a gente teria duas dinâmicas. Ou a gente flexibiliza a nossa regulamentação perante a Anvisa, visto que já tem outro país regulamentado,
ou a gente mantém a mesma postura e aumenta o incentivo à pesquisa para a liberação desse tipo de tecnologia, que traria muito benefício para a gente. Outro fluxo de trabalho é mais relacionado à parte odontológica, que é uma das áreas que a gente tem maior cobertura de tecnologias digitais hoje em dia. Então, o fluxo acaba sendo bem simples. Inicialmente, a gente inicia com o escaneamento 3D, que a gente tem duas opções grandes. Ou o escaneamento de bancada, onde, nesse caso, se é escaneamento de bancada, a gente, o dentista ou o responsável por essa modelagem vai tirar o modelo a partir de silicone da tua boca. Esse modelo de silicone vai para o scanner de bancada, onde é feito o escaneamento 3D. Ou, no outro caso, o scanner já é feito direto na tua boca, que a gente chama de escaneamento intraoral. Então, é feito exatamente no momento que é feito o escaneamento, é direto na tua boca. Então, você não precisa de molde, colocar a tua boca cheia de molde. Então, tem algumas vantagens bem interessantes. Tá? A partir desse escaneamento 3D, tem-se uma nuvem de pontos. E essa nuvem de pontos é reconstruído em softwares de modelamento 3D específicos, onde é obtido o modelo 3D e é feito todas as modificações que o dentista precisa e na sequência é feito o planejamento de fabricação, que no caso a gente teria duas opções grandes. Ou a fabricação via CNC, que a gente utilizaria um CAM, que é planejamento de fabricação direcionado por computador, ou através de slicer, que é o fatiamento de impressão 3D. No caso de impressão 3D, a gente tem como o tipo de tecnologia mais utilizada o SLA ou o DLP, que são, na verdade, uma única tecnologia. O que muda é que o SLA, hoje em dia, a gente define que ele trabalha com laser e o DLP com projetor. Mas, de forma conceitual, ambos os dois são exatamente iguais perante o ponto de vista de patente. Tá? Então, a gente tem essas impressões 3D, que tem uma resolução extremamente alta, mas, por outro lado, você não consegue, de uma forma muito abrangente, fabricar próteses. Você consegue trabalhar com modelos. Quando você vai para prótese, você acaba indo para um CNC. Tá? Então, normalmente, o tipo de CNC que é utilizado é um CNC de 5 eixos. Até tem alguns com 3 eixos, mas eles são muito mais restritivos. Então, o mais comum é que se utilize esses CNCs de 5 eixos, sendo que a fabricação pode ser ou em resina, compósito ou em zircônia. Compósito de zircônia que depois é sinterizado e vira uma peça de cerâmico zircônia. Tá? Então, no final, o que você tem como resultado? Você tem modelos, gabaritos, próteses e implantes. Então, nesse caso, o que mudou desse fluxo para o fluxo que eu apresentei anteriormente? Só da onde está se coletando a informação. Onde, no caso anterior, a gente tem a imagem de COM que vem de aparelhos de tomografia, aparelhos de ressonância e tudo mais. Nesse outro caso, essas imagens vêm, ou essa informação vem do escaneamento 3D. Então, isso daí é o que muda conceitualmente. Quais são os softwares que são mais utilizados? No ramo médico, que a gente trabalha, nesse caso, com imagens de COM, ou que são grupos de imagem onde você faz uma interpolação entre essas imagens e gera para cada conjunto de 3 imagens que tem pixel, que são 2D, você cria um voxel, que ele é tridimensional. Então, no caso médico odontológico com imagens de COM, a gente tem Invesálios, o BioBuilding, 3D Slicer e da Materialize o Mimics. Então, esses são os principais que são utilizados. Marlon, tem outros?
Tem outros. Hoje em dia, a gente tem um desenvolvimento muito grande com aplicações específicas que podem se utilizar outros tipos de software, mas esses são os mais utilizados. Já no ramo odontológico, a gente tem uma outra dinâmica. A gente tinha visto que a informação vem de um scanner 3D, na sua maioria. Então, como uma consequência, o ramo odontológico acabou avançando mais e os softwares são mais direcionados para a fabricação de próteses, implantes e produtos relacionados à área odontológica. Então, nesse caso, a gente tem como os principais softwares, a gente tem o DentalCAD, que é da Exocad, a gente tem o WinLab, que é da Dentfly, temos também o CareVisual, da Straumann, temos o Dental System, do 3Shape, e temos o Ceramil. Tá? Então esses são os principais. Marlon, desses caras, se eu precisar estudar e começar a me aprofundar, qual que é o mais simples para iniciar? A minha recomendação nesse caso são dois softwares. Ou o DentalCAD, da Exocad, ou o Dental System, que é da 3Shape. Esses dois são os principais, eles são fáceis de utilizar, mas claro, eles são mais utilizados amplamente por protéticos. Tá? Então, nesse caso, a gente tem que tomar muito cuidado para não invadir o domínio profissional de outros profissionais já registrados como os protéticos e os dentistas. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para dizer assim, não, eu vou sair fazendo prótese. Não, não é assim que funciona. Tá? A gente tem profissionais registrados e a gente tem que respeitar essas atribuições que só esses profissionais podem exercer algumas atividades. Ok? Marlon, mas mesmo assim, eu quero estudar mais sobre esses assuntos, quero saber mais como que funciona esse mundo. Então, aonde que eu consigo achar? Tem alguns livros que a gente consegue achar, inclusive na internet. Tá? Então, a gente consegue achar na Amazon, na Wiley e outros lugares de biblioteca digital. A gente consegue achar esses livros também físicos, mas eles são mais salgados fisicamente. Tá? Então são bem mais caros. Então, no geral, fica mais fácil você conseguir ter esses livros em e-book. O primeiro livro que eu vou sugerir para vocês é o Advanced Manufacturing Technology for Medical Application. Esse livro azulzinho que está aqui na esquerda, ele é excelente e mostra o passo a passo de tudo que se precisa saber para manufatura aditiva e manufatura avançada voltado para a área médica. Ele é um livro um pouco mais antigo, ele é, se não me engano, é de 2013, mas ele facilita com que você consiga se aprofundar em alguns temas. Na sequência, tem um outro livro que também é muito interessante, que é 3D Printers and Additive Manufacturing, The Rise of Industry 4.0. Esse livro ele é geral de manufatura aditiva, mas tem um segmento nesse livro que é direcionado para a parte médica. Tá? Poxa, Marlon, eu não sei inglês. Tem alguma opção em português? Tem duas opções bem interessantes para a gente. Um é manufatura aditiva, tecnologias e aplicações 3D. Esse livro é extremamente bom e ele se aprofunda em muitos temas. Então tem uma ressalva, apesar de ele ter muita informação, às vezes ele fica um pouco técnico demais. Então para quem está começando, às vezes fica um pouquinho difícil. Então se você está começando, a minha sugestão é o livro que está à direita dele, que é Impressoras 3D, o novo meio produtivo. Então, se você tiver assim, Marlon, eu estou começando, qual que é a sequência de livro que você me recomenda? Eu recomendo Impressoras 3D, o novo meio produtivo, que tem um pouco sobre todos os tipos de impressão 3D e mais a aplicação na área médica. Na sequência, manufatura aditiva. E daí, depois disso, a gente acaba ficando sem opções em português. E daí a minha próxima recomendação seria Advanced Manufacturing Technology for Medical Application. E outros também seria 3D Printing in Medicine.
Então a gente tem duas opções de livro de impressão 3D na medicina. E daí, Marlon, mesmo assim, eu gostei muito da ideia de bioimpressão. Tem alguma opção que eu posso começar a estudar? Tem. Tem ali um livro, Principles of Tissue Engineering. Então, esse livro ele fala um pouco sobre tudo que se tornou a engenharia de tecidos. Tá? Então, isso daí pega tanto bioimpressão quanto outras técnicas. Tem muito mais técnicas de cultivo de células e fabricação de tecidos que não envolve bioimpressão. Então, é muito legal. Vale a pena mesmo dar uma olhada em todos esses livros, gente. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Ele foi preparado com muito carinho para vocês. A gente vem estudando já há mais de 15 anos sobre manufatura avançada e eu tentei sintetizar um pouco sobre o que é que está acontecendo no mundo em relação à manufatura avançada, né, que daí entra manufatura aditiva, outras técnicas que envolvem manufatura aditiva, mas não somente manufatura aditiva, entra bioimpressão, entra manufatura com bioimpressão e manufatura avançada, tudo misturado. É por isso que a gente está chamando de manufatura avançada também. Tá? Então eu tentei condensar todas essas aplicações direto nesse slide para que você fique extremamente atualizado no que está rolando no mundo em relação às opções de manufatura avançada em medicina. Espero que você tenha gostado muito. Não esqueça de dar o seu joinha, dê o like, compartilhe essa informação com outros, né? Que o nosso objetivo é difundir a informação, né, e o conhecimento que a gente tem para que essas tecnologias comecem a ajudar mais pessoas diariamente.